quer ver. Divide o seu tempo entre a Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, e o Instituto Gulbenkian de Ciência, em Portugal. Diverte-se, passa a expressão, a trabalhar em biologia computacional. Dito por outras palavras, ocupa grande parte do seu tempo a matematizar e a simular a forma como os genes interagem uns com os outros. Nascido em Luanda, em 1966, licenciado em Engenharia Mecânica e doutorado pela Universidade do Estado de Nova Iorque, Luís Rocha, o convidado do Bairro Alto de hoje, trabalhou também em Los Alamos, no Novo México, onde desenvolveu estudos sobre terrorismo para o Departamento de Defesa norte-americano. No meio de tudo isto, ainda foi vocalista de uma banda eletropop e DJ. A conversa de hoje irá viajar um pouco por todos estes temas e também, ficção científica ou não, sobre a capacidade de as máquinas terem emoções. Boa noite, Luís. Boa noite. Biologia computacional. No fundo, utiliza computadores e modelos matemáticos para simular processos biológicos. Exato. Isto na prática quer dizer o quê? Quer dizer muitas coisas. A biologia hoje em dia é uma área muito extensa e é difícil arranjar uma área da biologia que não tenha que utilizar computadores para alguma coisa. É difícil arranjar alguma área em qualquer que não tenha computadores. Isto começou por se começar a utilizar bases de dados gigantescas para guardar os dados do genoma, de pacientes, etc. E depois, com a acumulação de tantos dados em inúmeras bases de dados, começou-se a ter a maior necessidade de fazer alguma coisa com eles. E aí então começou uma área mais conhecida por bioinformática, que tem a ver com, de alguma maneira, a utilização destes dados. A biologia computacional, a meu ver, vai um bocadinho mais longe do que isso, além de utilizar as bases de dados É mais abrangente que a bioinformática? A meu ver, sim, mas é uma questão de terminologia também. A biologia computacional está um bocado mais vocacionada, além de utilizar as bases de dados, para a simulação. Portanto, simular ou modelar alguns subsistemas, por exemplo, biológicos. Mas obviamente a simulação é uma tarefa muito difícil, porque nós nunca conseguimos ter os detalhes todos. E aliás, se fôssemos fazer uma simulação com todos os detalhes, não valia a pena porque tínhamos a coisa real, não é? Normalmente para fazer uma simulação tem que simplificar alguma coisa. E aí é que está a ciência da coisa, o que é que se pode simplificar, o que é que se pode deitar fora e o que é que se tem que guardar, não é? Mas, por exemplo, agora no Instituto Gulbenkian de Ciência está a trabalhar sobre a forma como os genes interagem uns com os outros. Isto com que objetivo? Perceber se atuarmos sobre determinado gene, a forma qual é o processo em cadeia? Exato, quer dizer, a minha área em geral é o que nós chamamos de sistemas complexos, são redes de elementos. Eu gosto de olhar para redes do que quer que seja de pessoas, de genes, etc. Eu quero dizer, nas redes de genes há várias perguntas que se pode fazer. Por exemplo, se for no contexto de doença, por exemplo, se tivermos uma rede em que estejamos a simular os genes, as proteínas que estão envolvidas no processo de cancro, nós queremos saber, por exemplo, quais serão aqueles genes que nós poderemos ter que desligar ou ligar ou fazer alguma coisa, alterar a forma no tempo em como ele se expressa a proteína que codifica para eliminar o cancro, para fazer uma célula que tenha cancro morrer, por exemplo. A cura para o cancro passará necessariamente por aí, pela manipulação genética? Passa por muitas coisas. Eu penso que esta é uma delas. Se conseguirmos, portanto, a pergunta científica que ainda está por provar é se nós conseguimos simular em computadores algumas destas redes, de forma a podermos prever o comportamento do sistema real. Portanto, se conseguir fazer estas simulações, então isto traria uma mais-valia enorme, porque poderíamos, em última análise, por exemplo, ter a sua rede de genética diferente da minha e ver o que é que eu tinha que fazer à minha ou à sua para mudar. Seria quase uma medicina personalizada. Exatamente. É? Seria esse é o grande objetivo de se poder, em última análise, conseguir fazer uma coisa desse género. Estamos muito longe disso, ou seja, neste momento qual é o ponto em que estamos? Quais foram os avanços práticos que foram conseguidos até agora? Os cientistas, pelo menos eu oscilo sempre entre o otimismo e o pessimismo. A biologia é realmente muito complexa, demasiado complexa. Às vezes a pessoa
quer deitar os braços fora e dizer não, já não consigo fazer mais nada sobre isso. Volta e meia aparece um subsistema, um avanço que nos permite fazer uma simulação com bastante sucesso de algum subsistema. A questão é que na biologia, ao contrário da física, parece que não há leis gerais de comportamento. O que funciona para um caso pode não funcionar para outro caso. Isto torna a tarefa de simulação bastante difícil, porque nós gostaríamos o que se aprendeu para este sistema em determinado organismo vai-se conseguir passar para outro. E não se passa assim com tanta facilidade. É preciso perceber isso um bocado mais. Eu sei que já tiveram avanços, por exemplo, em trabalhos com moscas, não é? Sim, quer dizer, a mosca, a Drosófila, é um dos organismos... A mosca? O nome científico, Drosófila, a mosca da fruta. É a mosca da fruta. É um dos organismos modelo. Mosca da fruta. É um dos organismos modelo. A biologia funciona com organismos modelos que se utilizam, o rato, etc., para se poder estudar, não se pode estudar todos os organismos, não é? Portanto, existem muitos dados sobre a mosca. Portanto, uma das redes com que eu tenho trabalhado, que foi feita por outras pessoas, é uma rede que fala de um subsistema de genes, que em si é um subsistema no desenvolvimento da asa e do padrão da asa, do desenvolvimento embrionário da mosca. Portanto, aí nós sabemos muito sobre estes sistemas. É um dos problemas da biologia que se sabe muito sobre estes sistemas. E conseguiram, por manipulação genética, fazer com que as asas das moscas deixassem de crescer. Nesse caso, por exemplo, nós conseguimos prever que se desligar este gene ou ligar outro, pode-se fazer com que a mosca, em vez de desenvolver da forma normal, da forma padrão, vai se desenvolver de outra maneira, por exemplo, não desenvolver uma asa ou isso é válido para todas as moscas? É válido para aquele organismo, para aquela mosca, em particular, para todas as moscas daquela espécie. Certo. Mas para todas as moscas daquela espécie. Daquela espécie, sim. Portanto, não varia de indivíduo para indivíduo. Há sempre variações mínimas, mas no caso deste comportamento, normalmente os sistemas que estão envolvidos no desenvolvimento embrionário são bastante conservados. Isto é, são iguais praticamente em todos os organismos, não é? Da mesma espécie. Portanto, o que acontece normalmente acontece no outro. É ficção científica imaginar a possibilidade de prever, de computurizar, de modelar o comportamento de uma pessoa. Completo. É um bocado de ficção científica porque, quer dizer, para podermos modelar exatamente, completamente, teríamos que modelar cada componente mais ínfimo do organismo. Não seria... Provavelmente não teríamos que ir ao nível atómico ou subatómico, mas poderíamos pelo menos ao nível celular. Mas penso só, por exemplo, ao nível do genoma, a quantidade de proteínas que nós poderíamos codificar no nosso genoma, potencialmente, é maior do que todo o número de átomos do universo inteiro. Porque, por causa da informação que pode ser codificada, é maior do que poderia alguma vez existir. Então, se nós quiséssemos fazer nem que se pudesse fazer o computador maior do mundo, e houve um senhor, o Hans Bremermann, que fez um famoso limite da computação, que ele supôs, imaginemos que temos um computador do tamanho da Terra, e que pode durar, que duraria o tempo do universo, ou o tempo que é estimável a Terra usar. Se nós pudéssemos usar cada átomo para colocar informação, portanto, o nível de energia dos eletrões em cada átomo para colocar informação e funcionar como bits, mesmo isso, o máximo de computação que nós poderíamos fazer é algo como 10 elevado a 100. Um número, grosso modo, o número de permutações possíveis. E isso qualquer sistemazinho consegue chegar a esse nível de permutações, exatamente. Ou seja, um pequeno computador conseguiria os mesmos resultados que esse computador ao nível da Terra? Não. Um grande computador permite-nos fazer cálculos muito mais rápidos, mas há certas coisas... Mas há um limite de programação. Há um limite. Eu normalmente, quando eu dou a minha aula na Universidade de Indiana aos alunos que entram em informática no primeiro ano, gosto sempre de mostrar estes limites da computação. Não adianta as pessoas estarem a pensar que vamos obter um computador super rápido que nos vai permitir. Há certos problemas que ou a gente os simplifica ou nunca os vai conseguir fazer. Há 150 anos, por dizer 150 anos, provavelmente seria impossível imaginar que íamos ter sequer um computador. Exato.
Hoje achamos ou pensamos que é impossível obter esse computador. Será mesmo impossível? Nunca se diz que é impossível, mas este limite de que eu falei é um limite físico mesmo. Portanto, é feito de acordo com o que nós conhecemos das leis da física. Portanto, se conseguíssemos utilizar um computador sem perdas de energia, que pudesse utilizar os níveis de energia dos elétrons para guardar energia, para guardar informação, mesmo esse computador com a massa toda da Terra não poderia computar certos problemas, não é? Obviamente, hoje em dia fala-se muito em computação quântica, que poderá sair do paradigma normal da computação, porque poderá elevar esse limite da computação. Mais alto. Portanto, há sempre uma possibilidade de ir mais além, mas ainda não está estabelecido que se poderá fazer isso. Claro. De qualquer maneira, eu penso que não é mau as pessoas pensarem, não adianta que não é só uma questão de termos computadores mais fortes. A pessoa tem mesmo que conseguir simplificar o problema para o conseguir resolver. Há certos problemas que não é uma questão de se tirar um computador super forte para resolver. Agora, neste momento, já conseguimos fazer algumas previsões biológicas, obviamente. E comportamentais? Há completamente bastantes, aliás, mais do que se calhar faria as pessoas confortáveis sobre isso, não é? O nosso interior biológico, diria eu, podemos estar completamente enganado, segue regras mais matematizáveis. Possivelmente. Agora, o nosso comportamento não segue essas regras. Nós pensamos, mas nós somos animais que vivemos em sociedade, não é? E a sociedade faz certas restrições à forma como nós nos comportamos. Para poder viver em sociedade somos educados, desde criança, a fazer certos comportamentos quando estamos em grupo. E esses estão muito impregnados em nós. Portanto, é muito fácil, de certa forma, prever isso, não é? Eu também tenho trabalhado na simulação de sistemas sociais e uma das coisas que uma vez aconteceu foi, eu ainda não estava bem nesta área já há alguns anos, e foi aqui em Portugal, por altura da Expo 98. Estava um colega meu, o Eric Bonabo, francês, que estava muito ligado às coisas, e eu dizia, é impossível prever as pessoas, não conseguimos, comportamentos. Então, só vamos fazer uma experiência. Fomos ali para as planadas, à frente da Expo, naquela zona dos Jardins Garcia Dorta, e escolhemos uma esplanada para nos sentar. Estavam todas vazias. E eu disse, vamos escolher uma. E vais ver que isto é como as formigas, que é um género de feromona. As pessoas vão para onde há mais pessoas. Eu não acredito que seja assim. Escolhemos, e a verdade é que aquela que nós escolhemos, no final, quando saímos, estava muito mais repleta de pessoas do que as outras todas que nós não escolhemos. Nós somos, de certa forma, a condição inicial que se calhar... eram os dois muito bonitos. Não, mas o comportamento, depois, a partir daí, é engraçado. As pessoas chegam ao aeroporto, vê que às vezes estão... para fazer o check-in, por exemplo, estão muitos balcões e há um sempre com uma bicha maior que o que está primeiro. As pessoas têm tendência a seguir a manada. Toda a gente está aqui por alguma razão. Está aqui por alguma razão. Depois há coisas mais sofisticadas, nós conseguimos prever o comportamento que é que as pessoas vão comprar, em certa medida. Senão não funcionaria a publicidade de certa maneira. Conseguimos manipular as pessoas dessa maneira. Conseguimos, por exemplo, um trabalho que eu acho muito interessante da Alemanha, do Dirk Helbing, que é a prever como é que as pessoas se comportam em pânico, que é muito importante para as pessoas conseguirem fugir em casos em estádios de... E há um padrão? Há um padrão e, por exemplo, ele agora, o trabalho dele foi muito usado na Hajj, em Meca, porque morrem sempre muitas pessoas todos os anos, e eles conseguiram alterar a arquitetura do sítio para fazer com que morram menos pessoas. Mas esses padrões são estatisticamente robustos? São estatisticamente robustos. O engraçado, e é se calhar isso que nós não gostamos de ouvir, a forma de prever como o comportamento destas multidões de pessoas funcionam, é que elas funcionam como um líquido. Ele modelou simplesmente as pessoas como partículas de um líquido com determinada viscosidade. E o comportamento foi perfeitamente, do coletivo, foi perfeitamente modelado e bastante bem. Por exemplo, uma coisa que ele fez... Então nós somos partículas de um líquido? De um líquido. Quer dizer, obviamente temos livre-arbítrio, ainda consigo pensar, acho que temos livre-arbítrio, mas de certa forma, socialmente, algum desse livre-arbítrio, de alguma maneira, é erradicado. Outro resultado... Há uma corrente, no fundo, se calhar. Há uma corrente que nos puxa esta estrutura social que nos permeia, dita muito o que é que nós vamos fazer no passo seguinte. Uma das coisas muito interessantes do Dirk Helbing, só digo mais esta que ele fez, que ficou bastante famosa, foi a fuga em caso de incêndio, que era engraçado. Foi quando ele começou a pensar a modelar as coisas como um líquido. Quando as pessoas fogem por uma porta,
foi contraproducente, mas se meter um pilar, não bem ao centro, mas um bocado desviado para o centro, na saída, morre muito menos gente numa fuga em pânico do que estar a porta completamente aberta. Porque aquilo faz as pessoas, de certa forma, abrandarem o seu movimento e não se atropelam umas às outras. De qualquer forma, temos estado a falar, a grosso modo, de comportamentos de massas, de grupos coletivos, de grupos de pessoas. Agora, individualmente, é possível olhar para a genética do indivíduo, eventualmente acrescentar-lhe variáveis culturais e educacionais, de ambiente em que está envolvido e conseguir prever comportamentos. Pronto. A minha visão da ciência cognitiva é que nós somos os organismos mais abertos, mais espalhados. Mesmo ao nível genético, há muita informação que vem do ambiente que vai ditar, do ambiente exterior, do ambiente psicológico, do ambiente social, que vai ditar como é que os nossos genes se vão expressar, como é que vão, em última análise, ditar o nosso comportamento e o nosso físico. E, portanto, para se poder simular uma coisa dessas, é quase que está tudo interligado, tem que simular quase o universo inteiro, não é? Para poder simular o comportamento de uma pessoa. Não diria tanto, portanto, obviamente, existe uma certa modularidade, nós estamos inseridos numa família, estamos inseridos numa sociedade e provavelmente, se calhar, chega a modular alguns aspectos disso. Aí está a tal simplificação que eu falo, não é? Sim, não podemos modular a totalidade, mas... Para conseguir modular, mas parcelas. Mas parcelas, exatamente. E eu penso que depois o resultado terá que ser estatístico, não é? Poderemos modular... que esta pessoa poderá desenvolver determinada doença, mas de uma forma estatística mais ou menos... Por exemplo, nos Estados Unidos, em Los Alamos, trabalhou com bases de dados de terroristas, fazendo previsões. Agora, pode explicar um bocadinho melhor que previsões eram essas e em que é que consistia esse trabalho? Bem, isso veio atrás que eu, antes de fazer esse trabalho, tinha feito trabalho sobre comercial, não é? De tentar prever o que é que as pessoas compram, os sistemas de recomendação, tipo Amazon.com, se você comprou isto, também vai comprar aquilo. E depois, quando fui para Los Alamos, houve pessoas que estavam interessadas, será que consegues utilizar os teus sistemas para fazer a mesma coisa, dadas as nossas bases de dados, não são de consumidores, mas são... falar da intelligence, do CIA, do FBI. FBI, outros menos conhecidos, o NSA, o National Security Agency. Portanto, tendo estas bases de dados, sabendo, ao fim e ao cabo, como consumidores, que determinado terrorista foi a esta universidade, telefonou a estas pessoas, etc. Tendo esse género de bases de dados, poderemos saber se este terrorista A e há um terrorista B. Nós não temos evidência que eles se conheçam. É possível que eles um dia venham a conhecer-se por caminhos intermédios e podemos prever que eles vão trabalhar em conjunto, por exemplo. É uma das perguntas que eles queriam fazer. Portanto, e é possível responder a isso? Com algum... Pronto, as bases de dados, como não sou cidadão americano, não tive acesso a bases de dados com secretas. Portanto, era tudo, as bases de dados era informação que existia na imprensa, por exemplo, era sabida na sociedade. Portanto, com isso conseguiu-se fazer alguma previsão com sucesso, nomeadamente dos terroristas do 11 de setembro. Tínhamos as bases de dados do que era sabido deles antes. Mas não é um trabalho fácil. Tínhamos informação sobre eles antes, aplicámos modelos e obtivemos resultados que esses resultados, a realidade já os tinha comprovado? A realidade tinha-os comprovado. Portanto, foi a prova de que o modelo poderia funcionar. O modelo poderia funcionar. Agora, é um problema muito difícil o do terrorismo, porque não é propriamente como um gene ou uma pessoa que faz a mesma coisa sistematicamente e nós podemos estudar a sua história. Há muitos destes, os ataques terroristas, principalmente os das últimas décadas, são ataques que é uma vez, não é? Eles são suicidas. Portanto, acontecem uma vez, não tendo uma história, eles não vão tender a fazer outro ataque suicida. Portanto, é muito difícil prever sem ser prevendo as pessoas que estão à volta deles. Não são os terroristas em si, mas a rede que está à volta deles. Em algum momento sentiu que o objetivo, ainda que oculto, do FBI, da CIA e da NSA seria, de alguma forma, prever que pessoas poderiam tornar-se terroristas?
eu não duvido que haja esse género de trabalho. Não foi o que eu trabalhei. Não duvido que, quer dizer, não trabalhei diretamente, mas obviamente sondaram-me sobre esse assunto. Obviamente seria interessante as pessoas olharem para os Facebooks, para o High Five e tentar prever se por aí se consegue saber alguém que terá mais tendência a ser terrorista ou com outros dados, não é? Mas a biologia computacional, a genética podem eventualmente, não digo no imediato nem num futuro próximo, mas é possível chegar a esse ponto de aperfeiçoamento? De perceber-se pela genética se uma pessoa vai ser terrorista ou não, eu penso que só muito indiretamente, porque isso já especulando, uma pessoa poderia dizer que alguns dos terroristas tendem a ser homens em determinada faixa etária em que são mais suscetíveis. É também uma faixa etária onde aparecem muito doenças tipo esquizofrenia, portanto eles poderão estar mais sujeitos a ser apanhados em algum contexto radical se têm tendência a ter determinada doença do foro psiquiátrico. Não Mas é? isso não pode ter um efeito altamente pernicioso, que é porque este indivíduo tem esta e esta característica, juntamos esta e esta variável e acreditamos que esta pessoa pode eventualmente vir a ser um terrorista. E se calhar nunca será. Nunca será. Pois isso eu acho que é o grande dilema que estamos a lidar hoje em dia com a sociedade ocidental. Até que ponto é que se pode permitir esse género de invasão da nossa privacidade biológica mesmo, não é? Obviamente que pode haver muitos falsos positivos, o que nós chamamos, não é? E há com certeza, e aliás foi uma das razões porque eu deixei de trabalhar nessa área, porque estava preocupado o que é que aconteceria aos falsos positivos, não é? Portanto, eu penso que tem que haver um diálogo muito grande na sociedade aberta, para se perceber o que é que se pode fazer sobre isto. Eu acho que desde que haja, que a justiça esteja garantida, se a justiça for realmente boa, o facto de haver um falso positivo não terá repercussões muito mais, não é? Se nós apanharmos uma pessoa que pensamos que terá grande probabilidade de ser terrorista, que está a fazer este determinado de coisas, se for tratado com respeito e com justiça e rápido, acho que nós, se calhar, é algo como sociedade estamos dispostos a tolerar. Eu, pessoalmente, em princípio, estaria, obviamente, nos detalhes é que poderá estar a maldade. Exato. Mas, em princípio, não estou a ver como é que uma sociedade aberta como a nós pode sobreviver se não houver algum tipo de escrutínio, não é? Portanto, tivemos quase o caso no dia de Natal do voo de Amsterdão para Detroit, que foi quase teve sucesso, e obviamente houve uma falha ali, porque havia informação que se sabia que aquela pessoa, os pais já tinham dito que ele seria um radical. Portanto, tem que haver, ele não tinha cometido nenhum crime, mas era ideal poder-se prevenir antes dele acontecer. Agora, entramos aí depois nos Minority Reports e nessas coisas todas, não é? Mas eu penso... As prisões preventivas, a guerra preventiva que eu não concordo. Foi uma realidade, não é? Pois, mas aí é que está. Eu deixei de trabalhar nesta área porque não tive consciência que naquela altura estava a administração Bush no poder, que não havia a justiça que eu gostaria que houvesse nestes casos. Mas eu penso que não conseguiremos manter também a sociedade, por outro lado, aberta, se não houver algum escrutínio contra este género de... Um cientista, ao trabalhar, deve ter sempre presente essas questões. Será que o meu trabalho pode mais tarde vir a ser usado de forma maligna? E aí colocar um travão, ou essa eventual malignidade da utilização não pode servir como travão ao trabalho do cientista e ao avanço da ciência? É engraçado, é uma das coisas que eu notei, porque eu trabalho em Los Alamos, portanto um laboratório altamente secreto, e agora estou num contexto mais de universidade muito aberto. É engraçado que os cientistas que trabalham em Los Alamos, por estar nesse contexto, perguntam-se assim muito mais esta pergunta, não é? Todos nós, quando vem um projeto novo que nos chegava à secretária, perguntámos isto está de acordo com a minha identidade moral, eu vou conseguir fazer isto ou não? E estávamos todos os dias a perguntar isto. Num cientista que está numa universidade, eu penso que não se pergunta tanto isso, porque não lhe passa pela cabeça o artigo que está a publicar, se calhar poderá ser utilizado por outras pessoas para outra qualquer coisa. Mas também, se pensassem, ficávamos completamente paranoicos, não é? Porque nós não conseguimos pensar no que é que poderá ser utilizado do nosso trabalho para fins que sejam maus. Mas o limite deve pesar mais
ou num limite, deve pesar mais a ética e a moral ou a ciência, o conhecimento, o progresso? Eu acho que, para ter uma resposta pessoal, pessoalmente, eu acho que a ética e a moral deve prevalecer, mas também deve ser discutida e deve ser reavaliada e não deve haver dogmas. Eu, por exemplo, quando eu fiz os primeiros, a minha tese de doutoramento que tinha os tais sistemas de recomendação, eu não faria a mínima ideia que alguém pensasse que um dia poderia-se utilizar aquilo para terrorismo, não é? E podiam ter utilizado sem me ter perguntado. O artigo está publicado, o algoritmo está lá, o que estava utilizado para se recomendar livros e CDs pode ser utilizado para recomendar armas, terrorismo. Eu não fazia a minha. Por acaso estava em modo terrorista, comprou esta arma e normalmente esta dar-lhe um jeito. Vai fazer nisso, tem um ano. Se comprou esta garrafinha de explosivo plástico. Portanto, eu não podia prever isso. Por acaso vieram perguntar a mim porque eu estava em Los Alamos, mas podiam ter utilizado o algoritmo sem eu saber. Mas uma máquina, e avançando um bocadinho já talvez para o campo da chamada inteligência artificial, uma máquina é capaz de ter sentimentos e emoções? Essa pergunta é muito complicada porque eu não sei o que é que são sentimentos e emoções. Eu sei o que é que sinto. A ciência não sabe o que são sentimentos e emoções. Não, é um conceito muito difícil para a ciência, não é? Primeiro nas ciências cognitivas, nós poderemos dizer é possível uma máquina ter emoções, mas se calhar o que nós sentimos como emoções, há filósofos que pensam que é uma forma de ilusão. Nós temos esta ilusão que é algo especial, que é algo que nos faz sentir de determinada maneira, mas obviamente isto nós sentimos estas emoções porque a seleção natural foi atuando nos organismos que deram origem a nós para nos fazer sentir de determinada maneira e ter algum comportamento. Portanto, o amor não tem poesia nenhuma e é só um processo químico. Eu não diria isso, mas a última análise, a explicação científica baseia-se na explicação mais mecanística. E a explicação mais mecanística das emoções é bioquímica ou se calhar ainda mais redutoramente e em um nível mais baixo. E sendo bioquímica é computurizar esses processos bioquímicos na cabeça de um robô? Pois é, a resposta à sua pergunta original eu diria que sim. Portanto, se é possível um robô ter emoções, é possível nós criarmos alguma bioquímica artificial que produza algo a que nós depois podemos dizer, olha, isto que ele está a sentir quando o assustamos foge, é a emoção do medo. Mas nós não sabemos o que é que ele está a sentir e se é de alguma maneira semelhante a nós. Mas eu também não sei, só sei quando sente medo, sente da mesma maneira que eu sinto. Não tenho maneira de saber isso, não é? Portanto, o que eu digo é que nós temos que olhar para estes problemas em vários níveis. Há o nível bioquímico, que é aquele que a ciência responde mais facilmente para explicar, mas não quer dizer que vamos deitar pela janela fora outras maneiras poéticas, filosóficas de lidar com as emoções. Eu acho que faz muito sentido para nós como espécie ligarmos com as emoções, tratarmos as emoções de outra maneira que não seja puramente a científica. Mas pensando um bocadinho, se calhar em termos de ficção científica, não sei, se daqui a não sei quantos anos for possível a ciência tiver avançado de tal forma que seja possível nós modelarmos um robô e esse robô perante determinados estímulos ou perante os estímulos que nós também sentimos, se esse robô for capaz de chorar quando é caso disso, de estar triste porque outro robô adoece, de rir quando se conta uma anedota. Se isso for possível, isso coloca em causa o nosso conceito do que é a vida? Eu penso que já está a colocar, esta já tem sido a pergunta que tem sido colocada, o que é a vida, se há alguma coisa, o que nós consideramos ser algo especial é algo que nós estamos, evolucionarmente programados para ver como especial, mas não custa-nos a ver numa máquina que seja feita de outra coisa, de outro material, mesmo que ela tenha comportamento semelhante. Eu acho que o problema da inteligência artificial em geral tem sido que nós conseguimos fazer máquinas competentes em alguma tarefa muito específica, mas é difícil fazer uma máquina competente em todas as tarefas em que um humano é competente. Mas a máquina também aprende. A máquina poderá aprender, mas poderá ser muito boa a jogar xadrez, poderá ser muito boa a cortar chapa numa fábrica, mas não é normalmente muito boa a fazer todas essas coisas juntas. Nós também não é? Nós também não, mas mesmo assim temos uma competência maior, somos mais adaptativos a uma situação nova, que é difícil. Mas já há robôs que se fazem, de cariz de inspiração mais biológica, que são capazes de lidar com essa maneira. Portanto, eu acho que
a pergunta é um bocado difícil, porque se nós não sabemos bem, quando nos fazem a pergunta, o robô pode ter emoção, pode ter... Se nós não sabemos bem o que é emoção, em nenhuma área científica ou mesmo de conhecimento humano, como é que podemos fazer a pergunta ao cientista, será que vai fazer um robô que tem emoção? Primeiro temos que a definir, não é? Agora... talvez até de um ponto de vista mais filosófico, se quisermos, que é, se for possível, e se calhar estamos no domínio da pura ficção científica, mas se for possível robotizar os nossos comportamentos, as nossas emoções, nem que seja aparentemente, será que isso no limite coloca em causa ou não o nosso conceito do que é a vida? Eu penso que já vai colocando. Há experiências engraçadas, são um bocado mais no outro sentido, de manipular o que nós pensamos que são as emoções, não é? Há certos cientistas que vão fazer robôs que se parecem muito com animais muito bonitos, tipo Spielberg, cães, ou mesmo até um tipo de marretas, mas muito simpáticos. Estou a pensar no trabalho da Cynthia Breazel, no MIT Lab, Media Lab, que tem uns robôs que, quando a pessoa olha para eles olham assim com os olhos muito grandes e riem-se. E a pessoa, quando se vê uma pessoa a interagir com esse robô, realmente vê-se que a pessoa está cometida emocionalmente com aquele ser, porque não lhe parece aquele robô frio, mecânico, é um robô muito peludo, muito fofinho. E então as pessoas lidam com aquele robô, falam com ele como se fosse uma criança, porque ele responde, abre os olhos, pede carinho, pede essas coisas todas. Portanto, a emoção, de certa forma, está mais na forma como nós vemos a emoção do que estar lá realmente, bioquimicamente, ou de alguma maneira. Portanto, há um aspecto de simulação em que nós podemos ser muito manipulados como seres humanos a pensar que algo tem emoção. E também há experiências com cães-robô em lares de idosos, não é? Exato. No Japão, em particular, tem feito porque há um grande problema de não haver pessoas suficientes para tomar conta da população idosa no Japão, e tem-se feito experiências em colocar cães verdadeiros também, para ver com um grupo de controle, para ver como é que melhoram todos os fatores químicos das pessoas idosas, desde o colesterol até a todos os outros fatores que digam a saúde, e nós sabemos que aqueles que têm cães ficam um bocadinho melhor. Mas no Japão, quando se põe um cão robô muito fofinho, também muito simpático, vê-se o mesmo género de resposta que tem um cão real. O que é engraçado nesta experiência é que quando se faz essa experiência noutras sociedades, não acontece tanto. No Japão, a reação dos idosos ao cão robô ou ao cão é muito semelhante. É muito semelhante. Estamos a falar de parâmetros médicos que são mensuráveis, exatamente. As pessoas fazem tensão arterial, não sei exatamente o que é que eles mediram, mas sei que mediram os fatores que normalmente leem idosos para ver a saúde deles estão no ar, e realmente há uma melhoria, quer se introduza um cão, quer que se introduza um cão robótico. Mas fora do Japão, noutras sociedades? Aparentemente, e sendo as experiências que estão a ser feitas, pelo menos o trabalho desta colega que eu conheço, estão... noutras experiências, nomeadamente nos Estados Unidos, não funciona tanto assim. Se a pessoa sabe que é um robô, já tem a priori alguma coisa que diz, pronto, este ser não pode ter alma, não pode ter emoção, porque é que eu estou aqui a ser parvo a fazer festas a um robô, não é? Portanto, não se deixam cair na simulação, também não tem aquele efeito. Mas mesmo assim tem um efeito. O cão robô é melhor que nada? O cão robô aparentemente é melhor que nada, mas eu não digo, pelo que eu vi, foi uma apresentação que eu vi, os resultados ainda não estão perfeitamente estabelecidos, mas há indicação que melhora. Mas há indicação que isto é cultural. E que para mim que é o que é o mais interessante da questão, é que é um fator cultural. Portanto, nós vermos emoção noutro ser não é uma coisa universal que tenha a ver com um ser humano. Tem a ver com a cultura que está à nossa volta. Os japoneses olham para um robô de uma maneira mais natural, veem aquilo como um ser mais natural com o qual possam interagir. Um ocidental tem maior dificuldade. Talvez haja questões de cariz religiosa metidas nisto para essa percepção, mas, portanto, a emoção em si não é algo universal, é algo cultural, e isso acho que é bastante interessante. Agora, nesta resposta falou em alma. Como é que um cientista, e neste caso um cientista que trabalha em biologia computacional, lida com essa coisa a que nós vulgarmente chamamos alma? Eu não penso muito, para ser sincero, não penso muito no assunto, não é?
eu sou agnóstico, não acredito nem deixo de acreditar. Penso que será isso uma posição científica mais comum, mas eu conheço imensos cientistas colegas meus que são religiosos e há cientistas que são perfeitamente ateus. É uma daquelas questões, portanto, ao que se chama alma, se tiver alguma repercussão física, a ciência poderia estudar a alma, não é? Mas se não tiver nenhuma repercussão física e for meramente de cariz revelatório, então nesse caso é algo que não diz respeito a um cientista, portanto um cientista não tem que pensar sobre ela, porque a ciência nunca poderia estudar a alma se ela não tiver repercussões físicas. Portanto, isto é um assunto que é debatido pelos teólogos há muitos séculos. Mas a ciência já se tentou matematizar a alma? Eu penso que há muita gente que tenta. Eu penso que mesmo pessoas que são cientistas, mas que perseguem uma visão religiosa mais literal, provavelmente tendem a fazer isso, mas que eu saiba, nunca ninguém foi sucedido em matematizar a alma, o que é que isso seria, não é? Também falou agora de religião e de colegas seus que são uns ateus, outros agnósticos, outros crentes. É fácil coexistir num cientista a dimensão matemática, objetiva, terrena, com essa dimensão espiritual, religiosa, metafísica, transcendental? Penso que não é fácil para ninguém. Não é? Para um cientista, provavelmente, é mais difícil por causa desta questão sempre, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a estudar. O que estamos a fazer é contra a percepção religiosa do tempo. Há sempre uma certa luta, uma certa resistência das forças religiosas ao que o cientista faz, mas por outro lado também, em muitas outras partes da história, a religião tem sido o grande motor da ciência. Portanto, é difícil. Eu que vejo nos meus colegas que são religiosos, depende do contexto em questão. No contexto académico, às vezes é difícil para eles manterem a sua identidade religiosa, quase oculta por vergonha. É difícil. Para mim, eu penso que é difícil como qualquer outra pessoa. Eu debato-me com isto. Será que existe vida para além da morte? Como cientista, não costumo pensar nessas coisas, mas admito sempre a possibilidade, porque não vejo maneira também de a negar. Não vejo maneira de negar essa possibilidade, portanto admito a possibilidade. Agora, eu não vejo o que é que se realmente existe um Deus, esta é a minha perspectiva perfeitamente pessoal, não vejo até que ponto o que eu faço ou deixo de fazer afeta essa divindade, portanto não tento não pensar muito sobre isso. Mas a religião, disse há pouco que a religião, em alguns momentos da história, funcionou como alavanca da ciência. Exato. Terão sido mais os momentos em que funcionou como alavanca ou como travão? Depende da religião. Eu penso que, portanto, eu tenho bastante respeito, nomeadamente para a religião católica, em que eu cresci católico. Quando se tem uma organização que dura 2000 anos, a pessoa tem que ter sempre algum respeito, né, que se manteve durante 2000 anos. E eu penso que a religião funciona a uma escala temporal diferente. Portanto, há sempre resistência, mas acaba por vir a aceitar os resultados. Né? Por exemplo, a seleção natural de Darwin é perfeitamente, hoje em dia, aceito pela religião católica, não por todas as religiões. Portanto, nós temos é que aceitar que é um... E nos Estados Unidos também há algumas clivagens a esse nível. Pois, são religiões que têm uma década ou duas. Eu quando digo, eu tenho respeito por uma religião que se mantém durante Mas eu não digo sequer concretizando muito em termos da religião A ou da religião B. Nós temos tendência para, julgo eu, que um cientista que seja crente terá tendência para lidar de forma científica com aquilo que é físico, observável, matematizável, e deixar para o campo da religião tudo aquilo que não é mensurável. Sim. Agora a questão é, se nós atribuímos, se há coisas que não sabemos explicar, e se atribuímos a resposta a essas questões à religião, isso não faz com que nós não trabalhemos no sentido de procurar essas respostas? Ou não pode fazer? Pode fazer, sim. Eu penso que pode informar as pessoas a tentar... Há um livro de Francis Collins, que está à frente do NIH nos Estados Unidos, sobre precisamente o que é que há na biologia onde se poderia procurar a mão de Deus, vá lá.
porque ele é uma pessoa crente, mas apesar de, e penso que é um artigo muito interessante, onde é que há manipulação dos cromossomas, e obviamente se o cientista tiver essa preocupação, poderá ir procurar nesses lugares onde sabemos menos sobre a seleção natural, por exemplo, ou mesmo os processos bioquímicos, para tentar ir procurar aí onde é que está o problema das teorias atuais. Mas o cientista diz, isto é da religião. Eu não tenho resposta para isto. Isto terá uma explicação sobrenatural, digamos assim. Isto faz com que ele não procure resposta. Exato, não procura resposta. Portanto, nesse sentido, a ciência pode funcionar como um travão, a religião pode funcionar como um travão à evolução da ciência. Exatamente. E eu penso que sim, mas também há outros grupos sociais que depois tentam aliviar isso, não é? Por exemplo, há fundações cujo trabalho é essencialmente tentar fazer e há conferências que se organizam anualmente sobre tentar a ciência e a religião, como conviver. Portanto, há um trabalho, há uma ligação, eu diria fortuita, não fortuita, muito sistemática sobre os dois campos. Portanto, acho que não vejo isso um grande problema. Eu vejo o maior problema, em resposta à sua pergunta, quando a religião entra mais na área política do que na área científica. Eu penso que na área científica eles não têm tido, assim, grande problema. Na área política aí já podemos pensar se eles podem, por exemplo, nos Estados Unidos, a Igreja Católica, a meu ver, é grande responsável por George Bush ter sido eleito a segunda vez, porque, apesar, por exemplo, quando concorreu contra Kerry, que era um católico, a maior parte dos cardeais vieram dizer não votem em John Kerry porque ele é a favor do aborto. Ora, quando isto acontece, pois a sociedade tem que perguntar se a religião católica, nesse caso, terá feito uma boa escolha política, porque é parcialmente responsável pela guerra do Iraque, pela guerra do Afeganistão, etc. Não é? Portanto, aí eu acho que a religião mete mais água quando se mete em questões políticas do que propriamente em questões científicas, porque eu tenho tido mais cuidado em questões científicas, teologicamente, estudando-as, etc. Mas enquanto esteve passando agora da religião para a música, não para a música sacra, mas para a música eletropop, enquanto esteve em Nova Iorque, foi vocalista de uma banda eletropop, como DJ, como hobby. Essa relação com a música surgiu pela paixão pelos computadores ou pela paixão pela música? Um bocado junta. Eu sempre tive paixão pela música e a primeira vez que me deram um computador, o meu pai tinha computadores em casa muito cedo, o Spectrum e essas coisas assim. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer música eletrónica utilizando fórmulas matemáticas, os senos e os cossenos e tentar gerar música de forma programada. Do ré, mi, seno, cosseno, tangente, cotangente. Portanto, sempre fui pela música eletrónica dentro um bocado. Eu gosto de todos os estilos de música. Sempre fui um grande afiliado de jazz, por exemplo, que é uma das coisas mas eu não consigo tocar de todo. Né? Uma pessoa não consegue ser cientista e tocar a música muito bem, porque não há tempo para as duas coisas. E é possível modelar, computurizar, matematizar as reações que a música nos provoca? As reações não sei. A música em si é bastante matemática, mas as reações não. Lá estamos outra vez. É possível simular a audição, provavelmente a forma como certas descargas hormonais se vão desenvolvendo no nosso corpo, mas a tal emoção, eu penso que aí precisamos de outro nível de expressar, que é o único humano, a linguagem, a literatura, a música em si, outras formas de arte. Por isso, o facto de ser cientista não quer dizer que a pessoa não olhe só olhe para a vida dessa forma mecanística que a ciência tem, não é? Temos que olhar para a vida de uma forma hierárquica ou que tenha outras formas. Um robô pode gostar de música? Eu poderia programar um robô para gostar de música. Podemos fazer um robô que se dirige à música, já há vários. Isso, aliás, antes de gravarmos falávamos daquela aplicação do iPhone, do Shazam, que a pessoa toca um bocado uma música ou cantarola uma música e ele identifica a música. Portanto, podemos pelo menos identificar a música, porque não, já que a identificamos, podemos construir um robô que goste de música clássica e um robô que goste, entre aspas, mas agora o que é esse gostar? Eu não sei como é que a gente... Estamos quase a terminar, estamos a falar de música e no fundo para encerrar esta nossa conversa, voltando um bocadinho atrás, há pouco quando falávamos do que pode ser a vida ou da forma como os nossos conceitos, a nossa ideia do que é a vida pode ou não mudar, alguma vez um robô, um computador, uma máquina será capaz de fazer arte, de criar arte? Está outra vez a definição de arte. Em Portugal há o Lionel Moura, que faz uns robôs que pintam
E faz a meu ver, algumas da arte que produz é bastante agradável e bonita, eu diria. Mas o que está por trás dessa arte é um processo criativo ou é um processo eu também não matemático? sei o que está por trás do Jackson Pollock quando ele fez os desenhos que fez, não é? Também não sei o que é que estava por trás do Picasso quando fez. Obviamente eu não sou radical, provavelmente algo diferente. Os robôs que fazem aquela arte não têm uma evolução biológica que os levou a apreciar determinados componentes, foram programados para isso. Há quem pense que nós somos programados pela seleção natural para gostar de determinados padrões, eu não sei. Todos somos um bocadinho robôs. Somos um bocadinho robôs, exatamente. Talvez alguns robôs sejam um bocadinho humanos. Um bocadinho humanos, exatamente. Mas muito obrigado, muito obrigado por ter estado aqui hoje a conversar connosco. E nós marcamos encontro de hoje a uma semana, aqui à mesma hora, no Bairro Alto, para mais uma noitada de conversa. Até lá.